Olá a todos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esperar os alunos aí aparecerem. Bem, vamos lá. Desde já, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar juntamente com vocês para a nossa aula 2 do nosso curso do ETAGE, curso de Introdução aos Estudos Teológicos, Bibliologia. Bibliologia é o estudo sobre a Bíblia. Essa matéria chamada Bibliologia, ela faz parte de um corpo maior, né? Ela é uma pequena parte de uma estrutura maior chamada Teologia Sistemática. A Teologia Sistemática ela veio para organizar e facilitar o nosso aprendizado das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque se uma pessoa de forma que não tenha essa oportunidade de fazer um curso como esse, ela vai olhar a Bíblia Sagrada e não vai entender muitas coisas. Ela pode aprender a ler, né? Pode saber achar alguns textos, né? Salmo 23, Salmo 91, João 3,16. Né? Mas o texto sagrado ele tem muito mais riquezas. E se nós aprendemos a encontrar estas riquezas dentro do texto sagrado, isso facilita o nosso aprendizado, faz com que cresçamos no entendimento da palavra do Senhor. O nosso Deus, então, ele se torna maior, né, ao nosso entendimento. E nós conhecendo o quão grande é o nosso Deus, então aquele ditado não vai ser mais verdadeiro. A gente vai olhar para as nossas dificuldades, nossos problemas e vamos imaginar quão grandes são eles. Ao contrário, nós vamos dizer aos nossos problemas que o nosso Deus é maior e mais poderoso. Pois bem, lição 2 do nosso curso do ETAGE, né, eu até convidei aos alunos que participaram da primeira aula, que eles, se desejassem, eu enviaria o material PDF. Alguns alunos já têm o material PDF desse curso do ETAGE. Lembrando que o curso do ETAGE é um mais tradicional e um dos cursos de teologia mais idôneos, mais queridos, né, do Brasil inteiro. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre a história do curso ETAGE, o seu criador, pastor Benhard Johnson, né? E também falamos um pouco sobre a biografia do comentarista desta lição, deste tema, que é o pastor Antônio Gilberto de saudosa memória. Introduzimos a nossa primeira aula sobre o que é a bibliologia, também falamos sobre o que é a bibliologia e a importância das escrituras. Isso foi falado, né, foi a nossa lição propriamente dito isso. A gente fez uma breve introdução na aula passada, né, explicando como é o curso, a dinâmica do curso. Então, caso que você esteja vendo esse vídeo ou vendo essa live agora, neste momento, hoje é dia, vamos lá, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Então, na quarta-feira passada, nós vimos aí alguns temas importantes que vai fazer com que você tenha um conhecimento maior sobre esta matéria bibliologia. Então, dando prosseguimento ao nosso projeto, vamos ver então a lição de número 2 hoje, do nosso curso em teologia, que é a Bíblia como livro. A Bíblia como livro. Nós vamos entender aí alguns elementos importantíssimos para nossa aquisição, para nós crescermos no entendimento da Bíblia Sagrada. Lembrando a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, todos os nossos alunos, vocês podem participar através dos comentários e também vocês podem deixar aí o seu joinha, o seu gostei, né, e também pode compartilhar este material para que mais pessoas tenham acesso. E às pessoas que não me conhecem, que vão ter acesso a esse curso e não me conhecem, meu nome é Nilson Tavares, né, casado com a dona Tatiane, pai de 3 lindas filhas, moro na linda cidade de Pontal do Paraná, litoral do Paraná,
né, num balneário chamado Praia de Leste, onde congrego aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde estamos cooperando com o Senhor ali na igreja, onde estamos aí, sou um dos irmãos que atua na Mocidade, na Almadipon, aqui fazendo o secretariado, e também sou professor de escola bíblica dominical. A maior honra que eu tive na minha vida até hoje foi ter essa oportunidade, onde o pastor do templo aqui da congregação sede é o pastor evangelista irmão Claudinei, e o pastor do campo, né, o pastor de todo que cuida de nós, aqui é o nosso paizão, é o pastor Guilherme. Então um abraço a todos os nossos pastores. Ontem mesmo, numa reunião com o pastor Guilherme, estivemos conversando sobre esse projeto do ETAD. Ele amou a ideia, deu sua bênção, né, que falou que ele foi um aluno também desse curso. Ele conheceu o pastor missionário Benhar Johnson, então ele super recomendou esse curso. Então, com a bênção do nosso pastor, do nosso líder, né, sabemos que para nós crescermos no nosso ministério, para nós crescermos como pessoas, Deus coloca pessoas que lideram a nossa vida. Então nós precisamos estar subjugados tanto a Deus como aos homens, né? Então precisamos aprender, essa é uma chave de sabedoria espiritual. Não há aí o Superman evangélico, como diz o pastor Malafaia, não existe Superman evangélico que esteja solto aí no citoplasma do mundo gospel. Você precisa estar debaixo de uma liderança, você precisa estar debaixo de um líder, que o que mais vemos hoje por aí são pessoas auto-ungindo-se e dizendo-se homem e mulher de Deus, e aí causa um rebuliço no arraial. Isso é um perigo, é um problema. Vamos à nossa proposta de hoje, lição de número 2, do tema Bibliologia, do curso ETAD. Lembrando aos irmãos que ETAD nada mais é que Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Então você está com um material maravilhoso em suas mãos. Então pegue um papel, pegue uma caneta, anote aí alguns apontamentos, sempre é bom. O próprio pastor Antônio Gilberto, comentarista dessa lição, ele fala que ao iniciarmos os nossos estudos, precisamos ter organização nos nossos estudos. E nessa organização dos nossos estudos você ter, se possível, né, Bíblia com mais de uma versão. Então você pode ter aí Bíblias de estudo, várias Bíblias de estudo, se possível. Eu posso indicar algumas aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma boa Bíblia de estudo. Bíblia de aplicação pessoal, tem outras grandes maravilhosas. Tem a King James, tem a Thompson, tem a Dake, que tem aí para você tem que ter um cuidado na Dake, mas ela tem muitos recursos super aproveitáveis. Temos também aí centenas de outras boas Bíblias. Então são apenas algumas aí para você anotar, né? Tem a Bíblia de Estudo Palavra-Chave, tem agora a Bíblia do pastor Antônio Gilberto, tem a Bíblia das Assembleias de Deus, tem uma série de Bíblias de estudos. Então quanto mais Bíblias de estudos você tiver, melhor. Outra dica também que o nosso pastor Antônio Gilberto ele vai trazer nas recomendações iniciais do nosso curso do ETAD é que você tenha também mapas bíblicos, né, uma geografia bíblica, que você tenha também um bom dicionário de língua portuguesa e também um dicionário bíblico. Eu recomendo aí um dicionário maravilhoso, que é do pastor Claudio Honor de Andrade, que é um dicionário teológico, que é super recomendável também você ter um dicionário de teologia. Mas temos outros grandes bons dicionários. Tem um dicionário Vini, tem um dicionário Strong, né, um clássico, que é o que eu uso também, e uso muito. Você também tem que ter organização tem que ter um bloco de notas para você fazer apontamentos, mas esses apontamentos têm que estar organizados. Então pegue um caderno, né, e coloca lá aula tal, você anota o que aconteceu na aula, tema da aula, o tema dos seus apontamentos, versículos bíblicos, um pensamento, uma dúvida, anote lá. Isso aí vai fazer com que você assimile melhor as informações, você coloca ali no papel as suas dúvidas e depois você
procure a mim ou um irmão de sua confiança, um professor de sua confiança, para esclarecer algumas dúvidas. Então você pode mandar uma mensagem para mim, deixa aí na caixa de mensagens, ou no meu próprio WhatsApp, ou no e-mail. Você tem uma série de recursos aí para você não ficar com pulgas atrás da sua orelha. Não faça isso. Tá bom? Então, esclareça todas as suas dúvidas. Então, nessa primeira parte da aula, nós estaremos vendo aí os livros antigos da Bíblia. A Bíblia como livro. Vamos lá. A Bíblia é um livro antigo, super antigo. Sejam todos muito bem-vindos. Os livros antigos tinham forma de rolos. Então, eles eram feitos de vários materiais. Principalmente as primeiras versões da Bíblia Sagrada, ela tinha a versão em papiro, que é uma planta, né, isso já era utilizado no Egito Antigo. Então eles cultivavam como uma espécie de cana e secavam elas, né, tiravam, cortavam a cana dela, e abria ela, né, e colavam uma nas outras até formar um rolo. Né. Então aí eles poderiam abrir aquela planta, secar, então dava para você escrever naquele papiro. E também outro material para escrever os textos da antiguidade era pergaminho. Outro material que a Bíblia foi escrita foi pergaminho, que era pele de animais. A Bíblia como livro, ela está dividida em duas grandes partes, duas principais partes. Tem o Primeiro Testamento, ou a Primeira Aliança, ou o Antigo Testamento, né? E também tem a Nova Aliança, o Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Lembrando, irmãos, que a Bíblia Sagrada, a Bíblia Hebraica, que é chamada Tanar, ela não contém o Novo Testamento, ou seja, todos os livros do Novo Testamento ela não vai conter esses livros. Ela contém todos os nossos 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, vai estar também na Bíblia Hebraica. Só que lá eles têm uma estrutura diferenciada. E daqui a pouco nós iremos falar sobre a estrutura da Bíblia Hebraica e a estrutura das nossas Bíblias, aqui em português, a Bíblia Evangélica no caso, a Bíblia Protestante. E também vamos falar um pouco sobre a Bíblia Católica, que tem uns livros adicionais, quais são esses livros e tudo mais. Vamos lá. Como livro, a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. Estes 66 livros foram escritos no período de 16 séculos. Então, desde Moisés, que foi o escritor do primeiro livro. E agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Qual o primeiro livro que Moisés escreveu? O que vocês acham? Qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu? Será que ele é o primeiro livro da Bíblia? E será que tem certeza que é Gênesis? Vamos lá. O interessante é que ao longo desses 16 séculos que foi escrita a Bíblia, foram mais de 40 escritores. 40 escritores. Mas eu falo que foram 40 escritores que escreveram ao longo de 16 séculos, só que o autor foi um só. Quem já leu o texto bíblico sagrado, desde o primeiro livro ao último livro, parece que é o mesmo autor. Escritor foram vários, né? das mais variadas camadas sociais. Foram homens do campo, homens do mar, homens das montanhas, de lugares áridos, mas também foram reis em conforto do seu palácio, foram profetas que estavam ao lado de reis, que estavam dentro do templo. Então tivemos vários tipos de escritores do texto sagrado, mas o autor foi um só, que inspirou a Bíblia Sagrada. Que inspirou, daqui a pouco nós vamos falar sobre o que é inspiração verbal e plenária. Vamos ver aí o que são mais a fundo esse tema, aguarde já. E você, já respondeu para si mesmo? Qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu? Se você falou que foi o livro de Jó, parabéns, você é um excelente aluno, vai merecer uma estrelinha
porque foi o primeiro livro a ser escrito, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, foi o livro de Jó. Aí depois ele escreveu o livro de Gênesis. Então Gênesis foi o segundo livro a ser escrito. Só que didaticamente, nas nossas Bíblias aparece o livro de Gênesis, que vai falar sobre a criação, e nada melhor que colocar o relato da criação em primeiro lugar. O formato primitivo da Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim, vemos que a princípio os livros sagrados não estavam reunidos uns aos outros como temos agora na Bíblia. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a do prelo de tipos móveis em 1450 pelo Gutenberg, um tipógrafo alemão. Interessante. Hoje nós temos uma facilidade de carregar a Bíblia não somente nos nossos smartphones, mas antes do advento dos smartphones, tablets, celulares, computadores como um todo. Nós tínhamos aí a Bíblia Sagrada com os 66 livros que nós vendávamos nas nossas mãos. Tanto é que o apelido dos crentes na década de 80 e 90, eles eram chamados de os Bíblias. Só que na antiguidade não era assim. Nos tempos de Salomão, de Davi, de Moisés, de Josué, não era assim. Então, cada livro da Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica, ela, daqui a pouco, deixa eu ver quando é que nós vamos falar. Vamos falar daqui a pouco. Então, cada livro da Bíblia, ele era dividido em três, ele era dividido, cada livro da Bíblia era um rolo. Então, tinha um rolo de Jó, tinha um rolo de Salmos, tinha um rolo do livro dos Reis, tinha um rolo de Samuel, tinha um rolo do Pentateuco, né? Do Pentateuco eram 5 rolos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então aí era impossível você carregar a Bíblia inteira, né, de uma vez só. Então hoje nós temos a facilidade de termos a revelação completa do Senhor Jesus na palma da nossa mão. Graças a Deus, por Deus ter dado a sua revelação para nós, sua revelação completa, e nós podemos carregar essa revelação de forma mais confortável. O vocábulo Bíblia. A palavra Bíblia, você acredita que a palavra Bíblia não está no texto sagrado? Biblos era um local onde era preparado as folhas para serem escritas. Tanto é que o vocábulo grego Bíblia vem da língua original do Novo Testamento. É o nome derivado que os gregos davam a folha de papiro preparada para escrita, biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion, e vários destes era Bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros, ou coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos. A palavra Biblos deu origem, como se vê, à palavra biblioteca, bibliografia, bibliófilo. É de consenso geral, entre os doutos no assunto, que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla no século IV depois de Cristo. Devido às Escrituras formarem uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo plural, como acabamos de ver, passou a ser singular, significando o livro, isto é, o livro dos livros, o livro por excelência, o livro divino. A definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesma, isto é, os nomes canônicos que aparecem no texto bíblico são Escrituras, Sagradas Escrituras, Livros do Senhor, a Palavra de Deus, os Oráculos de Deus. Agora vamos partir para a estrutura do texto bíblico, a estrutura da Bíblia. A Bíblia está estruturada em 2 testamentos, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. A Bíblia divide-se em 2 principais partes, Antigo e Novo Testamento, tendo ao todo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Esses 66 livros
foram escritos ao longo de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres maravilhosos da Bíblia Sagrada. Sendo eles escritores que escreveram em locais diferentes, em épocas diferentes, continentes diferentes, distantes uns dos outros, em condições extremamente diferenciadas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. Isto prova que um só dirigia todo o processo do registro da revelação divina. A palavra testamento vem do grego diatique e significa aliança ou concerto. Testamento, isso é um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a morte. A palavra testamento aparece no Novo Testamento. A palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo Lucas 22:20. No Antigo Testamento a palavra usada é berit, que significa também concerto. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos primeiros 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes. Então a gente não vai ver o termo Bíblia no texto bíblico. Não vamos ver. Algumas palavras que foram canonizadas, estão canonizadas no meio evangélico, no meio religioso, a gente não encontra na Bíblia. Por exemplo, Bíblia é uma palavra que você não encontra no texto bíblico. Outra palavra que você não encontra no texto bíblico é Antigo Testamento. Nós acabamos de ver, também não vai ter. A palavra Trindade também não vai ter. Você acredita que a palavra Trindade não está na Bíblia? Não está na Bíblia. O conceito dela está. E muito bem fundamentado. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, nós vemos lá a Trindade manifesta. Só que a palavra Trindade não vai estar lá. Aí são pequenas curiosidades. Vamos lá. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é também chamado de, conhecido também como a Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica é chamada de Tanar. Tanar é a primeira divisão, para nós, né, do texto sagrado. Então aí nós temos aí a Torá, a divisão da Bíblia Hebraica. É a Torá, os Neviim e os Ketubim. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Tanto sua, minha, quanto também da Bíblia Judaica. Que é Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. A palavra Pentateuco é do grego. Penta é 5, teuchos livros. Então, 5 livros, 5 rolos. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que essa nomenclatura de palavras gregas atribuídas ao Antigo Testamento ocorreu lá na Septuaginta, que é coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Então, as palavras tem o seu termo em hebraico, tem seu termo grego e tem o seu termo em português. Então a palavra Torá é uma palavra hebraica para lei, certo? Então é por isso que se chama Torá, a divisão hebraica da primeira estrutura da Bíblia deles. Já a divisão profetas, que é também chamada de Neviim em hebraico, ela vai conter os livros ela vai conter 8 livros, 8 principais livros. Josué, Juízes, Samuel e Reis. E ela é dividida em primeiro profetas e segundo profetas. Não por importância, mas os que vieram é por ordem de chegada. Então aí nós temos Josué, Juízes, Samuel e Reis. E depois os segundos profetas, dentro da divisão hebraica profetas, vai ter o primeiro profeta e segundos profetas, últimos profetas. Os últimos profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os 12 profetas menores. Então, desde aí, Daniel, Osés, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, vai estar aí toda essa divisão, é chamada de últimos profetas. E também temos escritos, chamados de Ketubim, que é a última divisão da Bíblia Hebraica. E nós temos aí, então, os 5 rolos. E dentro dessa estrutura hebraica
de escritos ou ketubim, vamos ter os 5 rolos e também vamos ter os históricos. Então, os 5 rolos são, quais são eles? São os 5 rolos, os históricos e os poéticos. Os 5 rolos, Cantares, Rutes, Lamentações, Ezequiel e Esther. Os poéticos, que nós, na nossa divisão aqui da teologia sistemática assembleiana, nós vamos chamar eles também de livros poéticos, mas dentro da divisão hebraica, que é o que eu estou falando agora, então eles vão chamar, os poéticos são Salmos, Provérbios e Jó. Então esses são os livros de poéticos. Ele não entra a divisão de Cantares, Lamentações, que entra na nossa divisão. Para eles não tem essa divisão. A divisão de Cantares, Lamentações vai estar nos 5 rolos, que são Cantares, Ruth, Lamentações, Ezequiel e Esther. E os históricos quais são? Daniel, Esdras e Neemias, que para eles é um só. E também Crônicas. A nossa divisão vai estar trazer primeira e segunda Crônicas. Né? Primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Para eles é um só. Então a Bíblia hebraica, ela contém... nós temos 39 livros. Eles já têm menos livros. Por quê? Porque eles consideram Samuel, nós temos o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, na nossa divisão, na nossa Bíblia. Na Bíblia dos Hebreus, na Bíblia judaica, não vai ter essa primeiro e segundo. Não tem. Nenhum livro do Antigo Testamento nosso vai ter lá como para eles primeiro Samuel, segundo Samuel. É só Samuel. Temos também reis. Temos primeiro reis, segundo reis. Para eles não existe isso, é só reis. E também temos aí crônicas. Para nós é primeiro crônicas e segundo crônicas. Para eles, na Bíblia hebraica, não é que está faltando o livro lá, não. É um só livro, tá, gente? Então é só crônicas. Continuando, essa divisão ela é maravilhosa. Por quê? Porque os 5 livros da lei ou da Torá vai falar sobre a origem, né, de toda a história humana. Pegue a sua Bíblia aí, que eu pego a minha Bíblia aqui, e abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas 24:44. Vamos ler esse texto bíblico que a gente vai entender essa tríplice divisão da Bíblia hebraica nas palavras de Jesus. E Jesus ele vai ratificar, ele vai trazer uma declaração maravilhosíssima, que ele vai autenticar, é como ele vai passar um carimbo, né, em todo o Antigo Testamento, aqui nessa simples passagem, uma passagem maravilhosa, que é muito importante para nós estudantes do texto sagrado. Olha só o que Jesus vai chancelar todo o Antigo Testamento com essa declaração. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Evangelho de Lucas, ou Santo Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, 44. Disse Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha a tríplice divisão dos hebreus. A tríplice divisão dos hebreus. Lei, Torá, profetas, Neviim, e também Salmos. Ele vai falar dos escritos. Então aí nós temos aí Jesus, o próprio Jesus, o maior teólogo de todos os tempos, né? Ele vai chancelar todo o Antigo Testamento nessa declaração. E o importante é que se nós formos ver essa declaração de Jesus, ela é tão importante, e nós estudando as declarações do Senhor Jesus, você vai ver que se nós tirarmos o Antigo Testamento, uma outra curiosidade que eu trago até aos irmãos, que até o período do Iluminismo, ali no século XVI, XVII, até esse período da Renascença também, a Bíblia hebraica e os textos bíblicos não eram colocados em xeque. Tipo assim, será que realmente foi escrito? Será que quem realmente foi, quem escreveu
escreveu isso? Será que o texto sagrado foi assim? Será que não foi modificado? Não. Essa desconfiança, essa crítica ao texto bíblico veio com o advento do iluminismo, que foi um período onde os homens de ciência tentaram se desvincular de tudo que era sagrado, de tudo que era a tradição da igreja, a tradição que foi deixada pelos antigos. Eles quiseram criar uma nova estrutura de sociedade. E que o que eles criaram foi o caos na sociedade. Porque nós vemos aí com o advento do iluminismo, nós vemos aí os déspotas esclarecidos pipocando por toda a região, começando lá com Robespierre, outro também que o próprio Napoleão Bonaparte, que instaurou caos na sociedade francesa e principalmente ali em toda a Europa. Então, quanto mais a sociedade, até depois do iluminismo, ela foi se desenvolvendo, criando novas tecnologias e novas ciências, eles foram tentando se afastar de Deus. Chegou até o ponto de certo filósofo dizer que Deus havia morrido e que das cinzas do cristianismo seria elevada uma nova sociedade. Pura bobagem. Hoje, graças a Deus, você pode dar um glória a Deus comigo aí, graças a Deus o evangelho está mais forte do que nunca. A igreja está mais forte do que nunca. Sempre perseguida, sempre atacada, mas sempre triunfante, que a igreja não é de homens, a igreja não pertence aos homens. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando da denominação a qual você e eu pertençamos, ou as muitas denominações no Brasil e no mundo. Eu estou falando da igreja universal, e não estou falando da igreja universal do Edir Macedo, né, na igreja do reino. Não. Estou falando da igreja espiritual, da igreja invisível, mais real, a qual você e eu, como diz o apóstolo Paulo, somos membros do corpo místico de Cristo. Então, continuando. Então nós vimos aí a divisão da Bíblia hebraica, nós vimos aí que a Torá, os profetas e os escritos faz parte da tríplice divisão da Bíblia hebraica. Nós vimos que em Lucas 24:44, o Senhor Jesus, ele ratifica, ele cancela, ele dá o seu selo de autenticidade em todo o Antigo Testamento. Olha só que interessante, eles tentaram invalidar a lei, a Torá, e tentando invalidar a Torá mediante, será que o que foi escrito daquele jeito, eles poderiam ter modificado os textos. O interessante é que os críticos dessa linha da alta crítica textual, esses filósofos, filólogos, pensadores e teólogos ateístas, eles quiseram colocar em descrédito para ver se colava aquela imagem de texto manipulado, texto equivocado, sabe, um texto que não merece crédito. Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Ele quer varrer para baixo do tapete da história as marcas de Deus na humanidade. Porque se nós retirarmos os 11 primeiros capítulos de Gênesis, acabou a humanidade. Por quê? Porque no livro de Gênesis, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, nós vemos a criação de Deus. Deus criando o homem, Deus criando todas as coisas e o homem. E não é isso que eles querem varrer para longe do pensamento humano, a palavra Deus e criação? É isso que eles querem. Hoje mesmo, a minha esposa e eu, nós estávamos tomando nosso café, um pouquinho antes de começar a aula, e um comentarista, ele compartilhou comigo um vídeo falando que ele havia escrito, qual era o texto, amor? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia no Facebook. Ele digitou glória a Deus, aleluia. Eu digitei para ver se era verdade o que ele havia falado. Não apareceu nenhuma mensagem para mim. A minha esposa foi comentar no post que eu publiquei e apareceu uma imagem para ela. A imagem falava, assim, resumidamente, este post possivelmente viola as regras de uso da plataforma, que configura discurso de ódio. Sabe, esse comentário é como se fosse um discurso de ódio. Isso aí, gente,
como é que funciona a plataforma do Facebook e as outras redes sociais? Ela funciona por logaritmos, ou algarismos, alguma coisa assim, eu não sei como é que funciona, mas são programações. Então se você fala uma sentença, essa sentença, se ela violar o código da programação, então é acionado um alarme que proíbe aquela publicação. O que eu aprendo com isso? Que eles estão cerceando os cristãos já de se manifestarem nas redes sociais. Daqui uns dias uma live como essa não poderá ser transmitida. Vai ser crime falar sobre Jesus. Porque essa escalada autoritária, nós estamos em agosto de 2021, há 2 dias atrás o Tribunal Superior Eleitoral, gente, ele emitiu uma nota para proibir todos os canais conservadores no Brasil. Todos os canais conservadores. E os conservadores pertencem ao espectro político da direita. E quais são as pessoas que pertencem a esse espectro político da direita e que são conservadores? É você e eu. Somos os cristãos. Eles querem varrer da nova praça de debate pública, a nossa nova ágora, que são as redes sociais. Isso é um problema. Então eles quiseram varrer o antigo, tirando a questão da criação, Deus criando todas as coisas. Eles quiseram tirar Deus, eles quiseram tirar, estão tentando e eles ainda irão pelejar muito mais para varrer Deus da história. Então desmerecendo, desqualificando, tentando desvalidar os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles tiram todo o início da história do povo hebreu. Porque é lá onde fala sobre Noé. E o próprio Senhor Jesus usou Noé como figura de linguagem em seus ensinos. Falando sobre a igreja, né, como, fazendo ali uma analogia entre Deus utilizando Noé, né, como sim também a igreja sendo salva do mundo de trevas, assim como Deus também salvou Noé daquele mundo de trevas através da arca. Ali também fala sobre o início do povo, não somente do povo hebreu, mas também do povo árabe, porque ali fala sobre Abraão, fala sobre essa história de Abraão, e também seu filho Isaac e Ismael, que é o pai dos árabes. Então eles querem, por todas as formas, desqualificar os 11 primeiros capítulos do livro da Bíblia. Dos livros da Bíblia. Então assim, é muito perigoso, né? A gente precisa estar atento a isso. E que bom que essa matéria, Bibliologia, ela vai trazer todos esses pormenores para você. Então você vai ter o seu conhecimento aumentado nessa matéria. Você vê que informações importantes, cruciais, não somente para o seu conhecimento teológico, seu conhecimento histórico, mas também vai servir como uma defesa espiritual. Porque nós somos chamados para sermos defensores da nossa fé, ou seja, defesa do grego, apologia. Então você foi chamado para defender a sua fé. Você precisa ser um apologeta. Mas também a apologia é a defesa da fé contra as heresias. Contra as heresias lá de fora. Você precisa estar ligado, você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, para, como diz o texto, para responder com mansidão e temor. Olha, com mansidão e temor, a razão da fé que há em vós. Mas também nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, num texto lá escrevendo a igreja em Corinto, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são da verdade se manifestem. Então você precisa defender a sua fé contra os infiéis, né, daqueles que não conhecem a Deus, mas também você precisa defender a sua fé daqueles que estão dentro do arraial, ensinando coisas erradas. Até importa. Vou pegar o texto aqui, acho que na vez passada,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 19. Vamos ler esse texto? Olha só, primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, versículo 19. Gente, esse aqui o bom do ETAG, é que ele é um curso teológico, mas é um curso teológico bíblico. Não é um curso de filosofia bíblica apenas. Né? Filosofia das mais variadas correntes de pensamento de um maluco, de um teólogo maluco por aí. Não, não, não. É centrado nas escrituras. Então todo o material que eu vou trazer para vocês aqui, os comentários, são baseados no texto bíblico. Então não são palavras minhas, são palavras do texto da nossa lição e também baseadas, alicerçadas na rocha inabalável que é a palavra do Senhor. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então você tem essa chamada do Senhor, você tem essa responsabilidade de defender a sua fé contra os de fora, mas também contra as ameaças internas. Esta é a sua... Deus te chamou para isso. E Deus está capacitando a nós cada dia mais para essa árdua tarefa. Divisão do Antigo Testamento. Leis, história e profecia. Agora, a continuação da escritura bíblica peculiar. Lembra que eu falei para vocês que a nossa Bíblia pentecostal ou a nossa Bíblia protestante, ela é diferente, não somente da Bíblia hebraica, mas ela também é diferente da Bíblia católica? Vamos ver por quê? Olha só, nas edições católico-romanas, os livros de 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Crônicas, são chamados 1º, 2º, 3º e 4º Reis. Então se você pegar aí uma Bíblia católica, eu vou ver se eu consigo pegar minha Bíblia de Jerusalém aqui. Tem também a outra versão, amor. Você viu outra versão da Bíblia Católica? Então, senhor, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. É uma edição que eu tenho da Bíblia de Jerusalém. Então, se você for pegar o livro... A edição de Jerusalém, não. A edição de Jerusalém ela vai trazer 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas. Mas na edição... Deixa eu ver se é a edição Figueiredo aqui. A Mato Soares e também a Antônio Figueiredos. Tem uma outra curiosidade que é sobre o livro de Salmos. Eles não correspondem ao mesmo livro de Salmos que nós. Então o capítulo 10, o Salmo 9 corresponde ao capítulo 10. O de 10 corresponde ao nosso número 11. E assim vai até o 146, 147. Outra coisa que eu queria também comentar com vocês, é que a nossa versão do Antigo Testamento, ela não chegou até nós sendo traduzida direto do hebraico para o grego e do grego para o português. Não foi esse o caminho. O caminho foi totalmente outro. O caminho das traduções da Bíblia hebraica, ela no ano de, deixa eu ver aqui, no segundo século antes de Cristo, ela sofreu uma tradução do hebraico e aramaico, que foram escritos o Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica. Aí eles foram traduzidos para a língua grega, que era como se fosse o inglês da época. O inglês da época lá do 3º século até o 1º século, 1º século antes de Cristo. E nos dias de Cristo também, já não era tanto mais o grego, mas principalmente o grego, né, era assim uma língua difundida gigantesca, de forma interessante. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande ele foi dominando as nações, os reinos, então ele foi levando a cultura grega. E essa cultura grega que levava música, levava o teatro, né, a língua oficial. Então a língua oficial do mundo praticamente era o grego. Então eles queriam ter, os sábios
gregos, eles queriam ter uma cópia no seu próprio vernáculo, em sua própria língua, das maiores obras das outras nações. E a Bíblia hebraica era conhecidíssima entre os sábios da antiguidade. Haja vista estava lá os escritos do homem mais sábio que eles já ouviram falar que havia existido, que era o sábio Salomão, de um grande legislador, que era Moshe Avino, ou Moshe Rabbeinu, ou Moisés, o Rabi, o Moisés, o mestre. Então eles queriam ter as obras desses grandes sábios hebreus. Então eles reuniram em Alexandria, reuniram 70 sábios e traduziram, segundo conta, reza a lenda, que em 70 dias eles traduziram toda a Tanar. Tanar é o conjunto dos escritos da Bíblia hebraica, sendo a Torá, Nebiim e Ketubim, ou seja, a lei, profetas e escritos. E então eles traduziram do hebraico para o grego. E nessa tradução, ao invés de chegar para nós essa tradução hebraica para o português, não, foi hebraico, grego, aí tivemos aí também a Vulgata Latina, que era o latim, e aí do latim para o alemão, e do alemão foi para várias outras línguas, do inglês para várias outras línguas, e também do latim também para a língua portuguesa. Então temos aí várias traduções hoje. É por isso que hoje temos aí uma tradução, vamos por a King James, é diferente da Mateus Figueiredo. A Mateus Figueiredo é diferente da Matos Soares. A Matos Soares é diferente da Almeida Revista Corrigida, né? Então aí temos aí várias traduções, mas ambas as traduções, elas não perdem o seu sentido original, elas não perdem na comunicabilidade da mensagem divina. Elas são aí são traduções com diferentes palavras, que são sinônimas até, só que a mensagem divina inspirada contém ali. Então a inspiração do texto sagrado, ela não está na tradução. Eu quero que vocês entendam isso agora. Porque teólogos da antiguidade, eles achavam que a inspiração do texto sagrado, a autoridade de Deus sobre aquele texto, estava afirmada na tradução, na língua em que foi escrita. Então, vamos supor, se isso fosse verdade, então não teria mais Bíblia Sagrada, porque os escritos originais, os autógrafos, né, ou seja, que saiu da pena dos autores, dos escritores, não existe mais. Existem apenas as cópias. Então a autoridade não está dentro da tradução original ou dentro do texto autógrafo, né, do autor. E sim está na mensagem que foi escrita. E essa mensagem que foi escrita, que é a inspiração verbal e plenária, que é como nós entendemos a inspiração da Bíblia Sagrada, então ela está na mensagem divina. E essa mensagem divina, ao longo dos tempos, ela pode ter sido, entre um idioma e outro, uma palavra ou outra foi substituída. Porque os idiomas eles vão se modernizando, a língua é uma língua viva. Então assim, os idiomas eles vão se incorporando, eles vão se ficando cada vez melhores, mais complexos, e não a semelhança aí do que aconteceu há tempos atrás, que o governo, acho que foi o governo de um partido brasileiro aqui, eles quiseram tirar a complexidade da língua portuguesa, uma loucura só, é um negócio assim que não dá para entender, mas fazer o quê, né? E então assim, eu quero que vocês entendam que o texto que você tem em mãos é um texto inspirado por Deus e é um texto autorizado por Deus. E esse texto sagrado que você tem em várias versões da sua Bíblia é um texto que está inspirado. Então quando Deus fala que vai abençoar a sua casa, que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus vai abençoar a sua família, saiba que é uma promessa de Deus. Lembrando que a Bíblia Sagrada tem mais de 32 mil promessas do nosso Criador para a nossa vida. Amor, pega por favor o carregador do celular, senão eu vou ficar sem bateria no meio da aula. Então, continuando sobre a estrutura, agora vamos falar a estrutura do Novo Testamento.
falamos um pouco da estrutura do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança. Agora vamos falar um pouco da estrutura do Novo Testamento, da Nova Aliança. Vamos lá. O Novo Testamento compõe-se de 27 livros. Foi escrito em grego, não no grego dos eruditos, e sim no grego da linguagem do povão, que era o chamado grego koiné. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 principais grupos, as quais são biografia, história, epístolas e profecia. O terceiro grupo também é chamado de doutrina. Biografia, vamos lá. A primeira divisão do Novo Testamento são as biografias sobre o mestre dos mestres, sobre Jesus. Então vamos ter 4 olhares, 4 testemunhos sobre o ministério de Jesus. Temos aí o primeiro testamento, o primeiro relato, a primeira biografia, não biografia no sentido moderno, historiográfico de hoje, e sim que falou sobre, né, o ministério de Jesus. Então nós não podemos querer fazer um anacronismo histórico, infográfico, historiográfico de hoje, né, para os tempos da antiguidade. Isso aí é um anacronismo inaceitável, um negócio que ou é muita burrice ou é má fé, ou os dois, ou todas as alternativas anteriores. Isso aí não é possível. Então, quando João Marcos escreve, o evangelista Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, ele estava escrevendo as memórias de Pedro, ele era o amanuense de Pedro, ele era um secretário. Então quem estava lembrando, quando você pegar na sua Bíblia aí, tem Mateus, Marcos, não tem o Evangelho de Marcos? Então, quando você for ler o Evangelho de Marcos, saiba que é João Marcos, jovem, sentado ao lado de um dos maiores discípulos de Jesus, chamado Pedro. E Pedro, então, ele está se lembrando de seu ministério com Jesus. Ele é objetivo, ele é claro, ele é preciso. Então ele vai lembrando do que aconteceu. E então João Marcos, seu secretário, ele vai escrevendo as memórias de Pedro. Então o Evangelho de Marcos são as memórias de Pedro, mas quem escreveu ele foi João Marcos. Já uma outra biografia de Jesus, eu destaquei Marcos porque ele foi o primeiro a ser escrito. Dos 4 evangelhos, o primeiro foi escrito, foi o Evangelho de Marcos, e a última biografia a ser escrita também foi um dos últimos livros a serem escritos do Novo Testamento, que foi o Evangelho de João, que foi escrito. Se o Evangelho de Marcos foi escrito ali no ano 50, 52 depois de Cristo, o Evangelho de João, o Santo Evangelho segundo escreveu João, foi escrito lá no ano 90, 40 anos depois da primeira biografia. Então aí apenas alguns detalhezinhos aí na cronologia do Novo Testamento. Outra coisa, outra divisão que o Novo Testamento vai trazer é a divisão história. Nós temos apenas, enquanto no Primeiro Testamento nós temos vários livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Rei, Esdras, Neemias, Esther, no Novo Testamento nós temos apenas um livro histórico, o qual o escritor do único livro histórico do Novo Testamento, ele também foi autor de uma outra biografia, que é o Lucas. Lucas escreveu, primeiramente, o Evangelho, a biografia, né? Se nós formos aqui pegar didaticamente, colocar de forma didática os seus escritos, então ele escreveu primeiramente uma biografia, e depois ele escreveu para essa mesma autoridade chamada Teófilo, né? Então ele vai escrever a história da igreja, a história da igreja primeira, um relato maravilhoso, onde quem lê aqueles textos ali, você vê a atuação do Espírito Santo. Ele vai como se fosse uma continuação do seu evangelho. Então ele fala sobre o final do ministério do Senhor Jesus, e a ascensão do Senhor Jesus, e depois ele vai falar de como os seus discípulos se tornaram apóstolos,
como eles produziram mais discípulos e como a igreja começou a crescer e cair na graça do povo. E depois nós temos a segunda divisão do Novo Testamento, então é o livro histórico chamado Atos. Depois nós vamos ter as epístolas, são 21 cartas, epístolas ou cartas que vão de Romanos a Judas, que contém a doutrina da igreja. 9 dessas epístolas ou cartas, de Romanos a 2 Tessalonicenses, foram escritas às igrejas. E 4 dessas epístolas são escritas para pessoas individuais. Por exemplo, 2 para Timóteo, 1 e 2 Timóteo. Depois temos uma a Tito e temos a outra a Filemão. Uma é traduzida, dirigida exclusivamente ao povo hebreu, que é o livro dos Hebreus, né? E 7 são chamadas de universais, que são a todos, que são Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas, que então, são também chamadas de universais, católicas ou epístolas gerais. E temos também um livro apenas, enquanto lá no Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, nós temos muitos livros de profecias, profetas maiores, profetas menores, não em importância, mas em volume de escritos, por exemplo, de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles são Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores. Depois nós temos os escritos dos profetas menores, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são os profetas menores. Então aqui, isso na primeira aliança, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Já no Segundo Testamento, ou Segunda Aliança, ou Novo Testamento, nós temos apenas um livro de profecia, que é o livro escrito também por um outro irmão que escreveu vários livros no Novo Testamento. O apóstolo João escreveu o seu Evangelho, as epístolas gerais, ou católicas ou universais, 1º, 2º, 3º João, e também escreveu um livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, a revelação sobre as coisas que eram, que são e as coisas que hão de acontecer. Então esses aí são um pequeno resumo da nossa Bíblia, sendo ela o Primeiro Testamento, Segundo Testamento, ou Primeira Aliança, Segunda Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento. Olha só que interessante isso aqui, eu quero ler para vocês, que eu achei maravilhoso, que o pastor Antônio Gilberto, ele traz essa mesma colocação no livro dele chamado A Bíblia através dos séculos, que é um livro que eu creio que ele escreveu. Todo esse material do ETAD que está aqui no Bibliologia vai estar também no livro do pastor Antônio Gilberto chamado A Bíblia através dos séculos. Olha que ele fala sobre o tema geral das Escrituras Sagradas. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central de toda a Escritura. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, é o rei prometido. Em Esther, é o advogado. Em Jó, é o nosso redentor que vive. Nos Salmos, é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, é o alvo verdadeiro. Nos Profetas, é o Messias prometido. Nos Evangelhos, é o Salvador do mundo. Nos Atos, é o Cristo ressurgido e poderoso. Nas Epístolas, é a cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o Cristo que há de voltar para reinar. Olha só que manifestação maravilhosa, que com palavras fantásticas aí sobre Jesus como tema central de toda a Bíblia Sagrada. E ele continua: tomando o Senhor Jesus Cristo como centro da Bíblia, podemos resumir os 66 livros em 4 palavras referente a ele, como mencionamos na introdução dessa lição, assim: Jesus como ele é a preparação. Todo o Antigo Testamento trata da preparação para o advento de Jesus Cristo. 2. Manifestação. Os Evangelhos, eles tratam da encarnação, manifestação
e vida de Jesus Cristo. 3. Explanação. São as epístolas. Elas dão a explanação, a explicação da doutrina de Cristo. E 4. Consumação. Livro de Apocalipse, ele trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. É um trecho traduzido da Bíblia de Scofield. Portanto, as escrituras sem Jesus seriam como a física sem a matéria ou a matemática com os números. Ou seja, não tem como existir. Temos algumas... ele vai revisar algumas observações úteis e práticas para nós, mas antes eu quero trazer aqui para vocês algumas curiosidades da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos, enquanto o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Assim, toda a Bíblia Sagrada tem 1.189 versículos e 31.173. Voltando, assim toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia foi primeiro o livro impresso do mundo após a invenção do prelo por Gutenberg, alemão, em 1452 em Mainz, na Alemanha, e a Bíblia toda, ou em parte, acha-se traduzida em mais de 2.612 das 6.500 línguas conhecidas no mundo. Deste modo, as palavras de Jesus, que está escrito lá em Marcos 16,15, podem ter seu fiel cumprimento. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas na mesma passagem, em outro texto, em Mateus, vai falar que Jesus disse: ide, ensinai e pregai. Ensinai, pregai a palavra e fazei discípulos. Então, aí nós vemos aí a importância de Jesus e a observação de Jesus. É um mandamento de Jesus, uma ordenança do Mestre, que fala para nós pregarmos a palavra do Senhor, mas também nós precisamos ensinar a palavra do Senhor. Precisamos de bons pregadores, mas também precisamos de bons ensinadores da palavra do Senhor. Então aqui o pastor Antônio Gilberto, como eu falei anteriormente, ele vai falar sobre as observações que são extremamente úteis e práticas para nós, sobre o nosso modo de estudar. Então, acostume-se a ter um bloco de notinha e um caderninho e uma caneta na sua mão, e você vai anotando as coisas que você acha interessante, as dúvidas que você tem, né? Que isso vai fazer muito bem para a sua vida espiritual. Agora vamos para a nossa outra parte da nossa lição, que é a Bíblia como a palavra de Deus. A Bíblia, em resumo, nota-se duas coisas: o livro e a mensagem contida no livro. Na lição anterior estudamos a Bíblia como livro. Agora estudaremos a Bíblia como palavra do Senhor. É a lição de número 3 do nosso curso de Teologia, Bibliologia, do nosso curso do ETAD. O estudo da Bíblia tem por finalidade principal, o conhecimento de Deus. Isto é, desde o seu primeiro versículo, na qual vemos que tudo tem o seu centro em Deus. Portanto, a causa motivante de ensinar a Bíblia aos outros deve ser de levá-los a conhecer a Deus. Se chegamos a conhecer o livro e falharmos em conhecer a Deus, erramos o nosso propósito. E também o propósito de Deus por meio do seu livro seria baldado. Que as escrituras são de origem divina é assunto resolvido. Deus, na sua palavra, é testemunha concernente de si mesmo. Quem tem o Espírito de Deus deposita toda a sua confiança nela como palavra do Senhor. Vamos lá. Inspiração divina. O que é inspiração divina? Gente, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é um livro, mas ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. E por que nós, que somos cristãos, vemos a Bíblia como palavra do Senhor? Por que ela é a palavra do Senhor?
porque ela é inspirada por Deus. E como se deu essa inspiração? O que é a inspiração divina nos textos bíblicos? É isso que nós vamos ver agora. O que vem a ser inspiração divina? Inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Assim, a Bíblia Sagrada reivindica a inspiração de Deus, pois a palavra "assim diz o Senhor", no qual traz o carimbo da autenticidade divina, ocorre por mais de 2.600 vezes nos 66 livros. Isto é, além de outras expressões equivalentes, foi o Espírito de Deus que falou através dos escritores da Bíblia. Então temos aí a definição do que é inspiração divina. Temos aqui algumas considerações a fazer sobre falsas teorias da inspiração da Bíblia. Ou seja, eles até alegam que há inspiração, mas eles falam da forma errada, equivocada. O que é uma desinformação? É uma informação que contém uma meia verdade e uma mentira incluída ali. Ou seja, por mais que aparentemente pareça ser verdadeiro, mas como ela contém apenas uma meia verdade, uma meia mentira, então é uma mentira completa. Percebe-se? Então, Satanás ele trabalha assim, ele trabalha com meias verdades. Lembra que quando ele foi tentar a Jesus, ele usou o próprio texto bíblico. Perceba aí a inteligência e a sagacidade do nosso adversário, do inimigo das nossas almas. Ele usa a palavra do Senhor para deturpar o sentido original da palavra do Senhor. Ele viu que Jesus estava ali 40 dias e 40 noites em jejum. Ele falou assim, transforma essas pedras em pão. Você tem poder para isso? Aí Jesus vem com mais Bíblia atrás. Jesus ele não utilizou a filosofia grega que ele conhecia. E muito menos a filosofia de outras nações que ele também conhecia. Ele usou o texto da Bíblia hebraica, da Escritura Sagrada, para os judeus daquela época. E até hoje também. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então toda vez que vem então um enviado de Satanás, trazendo uma deturpação do texto bíblico, cabe a nós como apologistas da fé e como polemistas também, nós precisamos entender, com a sadia interpretação das Escrituras, trazer aquele tema e trazer a luz sobre aquele tema. Então, quais são as falsas teorias da inspiração da Bíblia? Uma, teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais, como Camões, Rui Barbosa, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, digo eu, não está no texto. E inúmeros outros. Isto nega o sobrenatural. É um erro fatal de consequências imprevisíveis para a fé. Os escritores da Bíblia Sagrada reivindicam que Deus era quem falava através deles. Temos vários textos que Deus fala através dos profetas. Segundo Samuel 23:2, Atos 1:16, Jeremias 1:9 com Esdras 1:1, Ezequiel 3:16, 17, Atos 28, versículo 25. Teoria da inspiração divina comum. Ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje nós vemos quando oramos, pregamos, cantamos, ensinamos, andamos em comunhão com Deus. Isto é errado. Por quê? Porque a inspiração comum que o Espírito Santo nos concede, admite gradação, isto é, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao crente à medida que este ora, se consagra, santifica, estuda, ao passo que a inspiração dos escritores bíblicos não admite graus. O escritor era ou não inspirado. Perceba que isso aqui, gente, isso aqui é de fatal. Aqui está um dos cernes principais da bibliologia. Ela vai te dar recursos para você combater uma série de heresias que é cometida. Porque
os nossos adversários, ou eles vão falar que o texto bíblico não é inspirado, ou eles vão falar que um próprio crente sai e fala, não, eu vou escrever agora, e os meus escritos também são inspirados, porque eu sou crente, eu recebi a revelação do Senhor, eita, tô sentindo. Escreve e vai falar que aquele escrito dele tem a mesma autoridade que um texto bíblico. E não é assim. Por que não é assim? Nós estamos vendo esse fundamento agora. Outra, teoria da inspiração parcial. Ensina que partes da Bíblia são inspiradas, outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém a palavra de Deus. Se essa teoria fosse verdadeira, estaríamos em grande confusão, porque quem poderia dizer quais partes são inspiradas ou não? A própria Bíblia refuta isso em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E também em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13, temos: o Senhor Jesus aplicou o termo a palavra de Deus a todo o Antigo Testamento. Outra teoria que é errada, que é a falsa teoria da inspiração, é a teoria do ditado verbal. Ensina que a inspiração da Bíblia ensina a inspiração da Bíblia só conta as palavras, não deixando lugar para a atividade ou estilo do escritor, o que é patente de cada livro. Lucas, por exemplo, fez cuidadosa investigação dos fatos conhecidos no seu evangelho. Está lá em Lucas 1, versículo 3 e versículo 4. Esta falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas que escreveram sem qualquer noção de mente e raciocínio. Deus não falou pelos escritores como quem falava. Deus não falou pelos escritores como quem fala através de um alto-falante. Deus usou as faculdades mentais dos mesmos. Isso aqui está dizendo que Deus possuiu. Ele possuiu a pessoa, tirou toda a sua humanidade, então ficou só o divino ali. E ele ficou tipo, como se fosse aquelas cartas que são vindas do além. E a pessoa fica só ali escrevendo o que o Espírito está dizendo. Não foi esse tipo aí não, gente. Tá bom? A inspiração divina. A teoria correta da inspiração divina. Vamos lá. A teoria correta da inspiração divina é a teoria chamada de teoria da inspiração verbal ou plenária. Ela ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito de Deus que os capacitava. Afirma que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sob uma influência tão poderosa do Espírito Santo, que o que eles escreveram foi a palavra do Senhor. Explicar como Deus agiu no homem, isso é difícil. Se no ser humano o entrosamento do Espírito com o corpo é um mistério inexplicável para os mais sábios, imagine então o entrosamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. O que sabemos é que quando aceitamos a Jesus como Salvador, aceitamos a Ele, aceitamos também a Sua palavra. A inspiração plenária cessou ao ser escrito o último livro do Novo Testamento. Depois disso, nem mesmo os escritores, nem qualquer outro servo do Senhor pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Olha só que interessante, que matéria insubstituível. Para nós que somos estudantes do texto sagrado, nós que somos alunos de teologia, essa aqui é uma matéria... foi por isso que eu escolhi essa matéria como matéria inicial para o nosso curso de tarde. Porque ela vai assentar as bases de todo o nosso estudo. Não adianta eu saber sobre antropologia, sobre filosofia, sobre qualquer outra coisa relacionada aos textos bíblicos, angelologia, martiologia, soteriologia, cristologia, teontologia. Não adianta nada se não tiver uma boa base de partida, de observação. Então aqui essa matéria ela vai estender as bases da onde nós vamos observar todo esse complexo universal que é o texto sagrado. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. A inspiração, nós vemos que
Deus, ele cooperou com o homem, o Espírito Santo cooperou com o homem. Ele não possuiu o homem. Igual certas pessoas aí são possuídas por um espírito e escrevem um livro. É livro divinamente revelado, inspirado por... Não, nós não acreditamos assim. Há pessoas que acreditam que isso acontece, mas no caso bíblico isso não aconteceu. Ok? Vamos ficar bem claro por isso. Aqui também, o nosso irmão ele vai trazer sobre a harmonia e a unidade do texto bíblico. Os textos bíblicos foram escritos por, como eu já falei, por diversos escritores, 40 aproximadamente, em diferentes condições de vida, em diferentes circunstâncias, e mesmo assim ela tem uma unidade perfeita, o texto sagrado. Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, sua composição seria inexplicável. Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuais no Brasil, providos de todos os meios necessários, fossem isolados uns dos outros em situações diferentes, cada um com a missão de escrever uma obra sua. Se no final reuníssemos todas as obras, jamais teríamos um conjunto uniforme. Seria a pior miscelânea. Pois bem, imagina isso acontecendo então nos tempos antigos com a velha Bíblia, como a velha Bíblia foi escrita. A confusão seria muito maior. Não havia meios de comunicação, meios materiais, enfim, dificuldades de toda sorte. Imaginem-se o que seria a Bíblia se não fosse a mão do Senhor. Verdade. Então aqui nós temos também provas da inspiração divina. Temos provas de inspiração divina. Ainda que aceitamos a unidade e a harmonia da Bíblia Sagrada como uma das mais contundentes provas de que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada, achamos necessário dar outras provas dessa natureza, o que faremos no decorrer deste e de outros textos. Este texto 4, sobre provas da inspiração divina, nós iremos continuar na aula 3, do nosso curso, que será na próxima quarta-feira, querendo Deus, a partir das 8 horas, aqui na nossa página do Facebook. E eu também estou colocando esse curso, essa matéria, no meu canal no YouTube também. Veja lá, professor Nilson Tavares, onde estará todas as nossas aulas desse curso elencadas numa playlist de fácil acesso. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem esta mensagem para que mais pessoas sejam instruídas na aprendizagem da nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Com ela, com certeza, nós andaremos seguros, andaremos por locais conhecidos e não locais desconhecidos de pessoas aí que querem apenas ser alguns aventureiros da fé, afirmando que agora ele interpreta a Bíblia por trás da própria Bíblia, onde estira os fundamentos para assentar outra coisa no lugar que não é a palavra do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo disse, foi um interessante aviso do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte, uma última reflexão: ainda que eu mesmo ou um anjo vir com outro evangelho, que seja considerado anátema. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz sobre a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor. Porque nós conhecendo a palavra do Senhor profundamente, nós teremos bases bíblicas, que são as bases mais sólidas, irremovíveis, para nós defendermos a nossa fé, com cuidado, com temor, mas também com fervor.
Disse Paulo para mim e para você. Contudo, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja considerado anátema, maldito. Então, ainda que eu mesmo, ainda que o seu pastor, o meu pastor venha começar a pregar um outro evangelho, além daquele do que está escrito no texto sagrado, se modificar o texto, trazendo um outro evangelho, a Bíblia fala para nós os considerarmos um maldito, não digno de aceitação. O apóstolo Paulo ele vai falar ao seu discípulo Timóteo, e o Espírito Santo também vai falar para nós, que nos últimos dias viriam pessoas que não ouviriam mais essa doutrina, que tendo comichões no ouvido amontoariam doutores para si conforme sua própria concupiscência. Então é para nós ficarmos alerta quanto a isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga saúde e prosperidade para você, para todos os seus amigos, aos nossos irmãos, à nossa igreja, não somente aqui no balneário onde eu moro, nem na cidade, no estado, na nação, mas para todos os seguidores de Cristo, todos aqueles que amam aprender a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo. Se você gostou, deixa um joinha, se você gostou, deixa um gostei, deixa aí a sua mensagem. Nós lemos todos os comentários, tanto aqui na rede social Facebook e em outras redes sociais também. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo Deus.